Você já parou para pensar como seria ter tanto dinheiro que nem saberia mais onde gastar? Enquanto a maioria das pessoas corre atrás do aluguel no fim do mês, existem bilionários que lucram em apenas um dia o que muitos não conseguiriam em várias vidas. Mas o que essas pessoas realmente fizeram para chegar lá? Hoje, você vai conhecer as 10 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a Forbes, e o caminho surpreendente que elas trilharam para acumular tanta fortuna. Se quiserem, posso trazer um vídeo falando sobre as pessoas mais ricas do mundo que ninguém imagina. Então, já deixa aqui nos comentários. Elon Musk, CEO da Tesla. Com uma fortuna acumulada em mais de 340 bilhões de dólares, Elon Musk é dono da Tesla, fabricante de carros que foi uma das primeiras a apostar somente em modelos elétricos. Musk também comanda a rede social X e a SpaceX, empresa de voos espaciais, além de ter sido um dos fundadores da OpenAI, criadora do ChatGPT. Filho mais velho de um sul-africano e de uma canadense de classe alta, o empresário nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. Seu pai, Elon Musk, era engenheiro, piloto e tinha participação em uma mina de esmeraldas e o ajudou em seu primeiro investimento, a Zip2. Mesmo com o suporte financeiro, Musk já demonstrava habilidades empreendedoras desde cedo, criando um jogo de computador aos 12 anos e vendendo-o. Ele estudou na Universidade da Pensilvânia, onde obteve diplomas em economia e física. Posteriormente, ele começou um doutorado em física aplicada, mas abandonou para se dedicar ao empreendedorismo. Sua influência se estende a diversos setores, desde a tecnologia e a indústria aeroespacial até a política e a mídia social. Musk é conhecido por suas opiniões controversas e por sua abordagem ousada em relação à inovação e ao futuro. Larry Ellison, cofundador da Oracle. Lawrence Joseph Ellison, nascido em Nova York, 17 de agosto de 1944, com uma fortuna estimada em 281,8 bilhões de dólares, se tornou o segundo homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes, mas não teve uma trajetória nada fácil. Com 9 meses, contraiu pneumonia, e a mãe, na altura com 19 anos, entregou Lawrence aos tios-avós para que estes o criassem. Passou a viver em Chicago e só aos 12 anos veio a saber que era adotado. Nos seus anos de estudante, Lawrence mostrou aptidões para matemática e ciências e chegou a ser eleito o melhor aluno do ano dessa disciplina na Universidade de Illinois. Quando estava para fazer os exames finais do segundo ano, a mãe adotiva morreu e ele abandonou a universidade. No ano seguinte, inscreveu-se na Universidade de Chicago, mas deixou a instituição no final do primeiro semestre, o que levou o pai adotivo, com quem tinha algumas desavenças, a achar que ele não tinha futuro. Aos 25 anos partiu para Berkeley, na Califórnia, onde durante 8 anos saltou de emprego para emprego. Um dos postos que arranjou foi o de programador na Ampex, onde construiu uma completa base de dados para a CIA, Central Intelligence Agency, chamada Oracle. A empresa teve altos e baixos, mas entrou em uma fase de grande crescimento e passou a ter como clientes bancos, companhias aéreas, de automóveis e grandes empresas do comércio varejista. Em setembro de 2014, Ellison deixou o cargo de único CEO da Oracle. Entretanto, ele permanecerá como chairman do conselho e executivo-chefe de tecnologia. Mark Zuckerberg, Meta ou Facebook. Mark Zuckerberg é um empresário e programador americano, conhecido por ser um dos fundadores e CEO do Facebook, agora Meta Platforms. Com uma fortuna estimada em 270,7 bilhões de dólares, o bilionário nasceu em 14 de maio de 1984. Não veio de uma família humilde. Ele nasceu em uma família de classe média alta nos Estados Unidos, com pais que eram profissionais bem-sucedidos. Ele e suas irmãs foram criados em uma casa confortável em Dobbs Ferry, Nova York. Embora sua família não fosse extremamente rica, eles tinham recursos para investir em sua educação e interesses, como computadores e programação. Zuckerberg começou a programar ainda criança e, aos 12 anos, criou um programa de mensagens chamado ZuckNet. Na Universidade da Harvard, ele desenvolveu o FaceMesh, um sistema para comparar fotos de estudantes, e o CourseMatch, que permitia aos alunos escolherem disciplinas com base nas seleções de outros. Em 2004, com seus colegas de quarto, lançou o Facebook.
inicialmente como uma plataforma para estudantes de Harvard se conectarem. O Facebook rapidamente se expandiu, tornando-se uma das maiores redes sociais do mundo, com bilhões de usuários. Jeff Bezos, fundador da Amazon. Com uma fortuna avaliada em mais de 243,7 bilhões de dólares. Bezos nasceu em Albuquerque, no Novo México, em 12 de janeiro de 1964, filho de uma mãe adolescente. Cresceu em Houston, Texas, vindo de uma família de classe média. Jeff frequentemente mostrava interesses científicos e proficiência tecnológica. Ele uma vez manipulou um alarme elétrico para manter os seus irmãos mais novos fora de seu quarto. Graduou-se na Universidade de Princeton em 1986 com a graduação em Engenharia Elétrica e Informática. Passou a trabalhar em Wall Street em uma variedade de campos relacionados de 1986 até o início de 1994. Bezos fundou a Amazon.com no final de 1994, depois de fazer uma viagem de cross-country, de Nova York para Seattle, escrevendo o plano de negócios da Amazon no caminho. Inicialmente instalou a empresa em sua garagem. Ele deixou seu trabalho bem remunerado em um fundo de cobertura da cidade de Nova York, depois de aprender sobre o rápido crescimento do uso da internet. A empresa começou com o comércio de livros e expandiu para uma grande variedade de produtos e serviços, e mais recentemente começou a investir em transmissões de vídeo e áudio. Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton. Bernard Arnault é dono da maior empresa de artigos de luxo do mundo. O grupo LVMH reúne 70 grifes, como Louis Vuitton, Dior, Sephora e Tiffany's, com uma fortuna de 146,7 bilhões de dólares. Nasceu no seio de uma família de pequenos industriais. Na infância, foi criado pela avó, que era a principal acionista das empresas da família. Ao encerrar os estudos, ingressou na função pública em Paris e optou pela carreira como engenheiro, iniciando-a na empresa Ferret Savinel. Teve uma ascensão notória na empresa, que começou com a promoção a diretor de construção aos 25 anos. 3 anos depois, tornou-se diretor-geral da empresa e, em 1978, aos 29 anos, chegou à presidência dela. Em 1984, fez a sua primeira grande aquisição de empresas. Assumiu a presidência da direção-geral das empresas Financière, HC, SA e Dior, apostando numa estratégia de desenvolvimento assentado nas marcas de prestígio. A Dior foi a marca escolhida para dar visão a esta estratégia. Lançou então uma marca própria de alta costura com a ajuda do estilista Christian Lacroix. Adquiriu também os champanhes Moët e Krug e a casa Hennessy. Em 1989, tornou-se o principal acionista do grupo LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy. Como seu presidente, criou o primeiro grupo mundial do setor do luxo. No ano passado, ele ficou em primeiro lugar no ranking de bilionários da Forbes, mas uma grande queda na sua fortuna, reflexo do momento ruim que as marcas de luxo vivem no mundo, o fez despencar várias posições. Warren Buffett, mega investidor. Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, é um dos investidores mais bem-sucedidos e influentes do mundo, com uma fortuna de 160 bilhões de dólares. Nasceu em Omaha, Estados Unidos, em 1930. Filho de uma editora de jornais e um corretor de ações, que, depois de perder o emprego, decidiu empreender e abrir sua própria empresa de investimentos. Aos 7 anos, ele pegou emprestado na biblioteca da sua cidade o livro 1000 Formas de Ganhar $1000. Gostou do que leu e, nos anos seguintes, passou a estudar sobre. Mesmo sendo de família abastada, para complementar os 5 centavos de dólar que recebia por semana dos pais, virou entregador de jornais de porta em porta e vendedor de tudo que conseguia carregar, de chicletes a Coca-Cola. Aos 13, fez a sua primeira declaração de imposto de renda e recebeu $35 de restituição pelo uso de sua bicicleta e relógio na entrega dos produtos. 2 anos depois, quando a venda de jornais rendia $175 por semana, Buffett usou parte do dinheiro para, junto com um amigo, comprar máquinas de pinball, distribuídas em salões de beleza em Omaha. No mesmo ano, vendeu o direito do negócio por $1.200. Entrou na escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, mas, ansioso por concluir os estudos e voltar a investir, acelerou as matérias, e em 3 anos estava formado em administração, mas pela Universidade de Nebraska, para onde transferiu seus estudos.
Buffett foi rejeitado pela prestigiosa Universidade de Harvard, o que classificou como a melhor coisa que aconteceu comigo. Em 1956, ele fundou a Buffett Partnership Ltda, criada com familiares e sócios com $105.100, com um investimento de apenas $100 do próprio Buffett. Em 1962, a firma valia $7 milhões. Nas décadas seguintes, grandes aquisições entraram no radar da bilionária Berkshire Hathaway. No portfólio da companhia, entraram bancos e financeiras como Wells Fargo, Bank of America, Visa, Mastercard e Moody's, fortalezas de consumo como Kraft, Heinz e além de outros nomes globais como Johnson & Johnson, Delta Airlines, American Airlines e General Motors. Desde 2019, a holding investe de forma crescente em 5 companhias japonesas: Mitsubishi, Sumitomo, Itochu, Marubeni e Mitsui. Larry Page, cofundador do Google, com uma fortuna de $167,3 bilhões, é um empresário e cientista da computação norte-americano, conhecido por ser o cofundador do Google junto com Sergey Brin. Filho de um cientista da computação, sua paixão por computadores começou cedo, aos 6 anos. Desde então, todos os seus estudos foram direcionados a essa área. Frequentou a East Lansing High School e, seguindo os passos do pai, se formou na Universidade de Michigan em Engenharia da Computação. Durante seu doutorado na Universidade de Stanford, juntou-se a Sergey Brin e juntos desenvolveram e fundaram o Google em 1998, deixando a Universidade de Stanford. Foi CEO do Google de 1997 até agosto de 2001 e novamente em abril de 2011 até julho de 2015. Após isso, se tornou CEO de sua recém-formada sociedade holding Alphabet. Em dezembro de 2019, quando ele e Brin deixaram todos os cargos executivos e funções do dia a dia dentro da empresa, ele continua sendo um membro do conselho, funcionário e acionista controlador da Alphabet. Sergey Brin é um empresário, cientista da computação e empreendedor norte-americano, conhecido por ser o cofundador do Google, junto com Larry Page, com uma fortuna avaliada em $159,5 bilhões. Brin nasceu em 21 de agosto de 1973 em Moscou, na União Soviética. Seu pai é um professor aposentado de matemática na Universidade de Maryland e sua mãe uma pesquisadora do Goddard Space Flight Center da NASA. A família Brin morava em um apartamento de 3 quartos no centro de Moscou. Eles solicitaram formalmente o visto de saída em setembro de 1978, e como resultado, seu pai foi imediatamente demitido. Por motivos relacionados, sua mãe teve que deixar o emprego. Nos 8 meses seguintes, sem renda fixa, eles foram forçados a aceitar empregos temporários enquanto esperavam, com medo de que seu pedido fosse negado, como foi para muitos recusados. Em maio de 1979, eles receberam seus vistos oficiais de saída e foram autorizados a deixar o país. Brin frequentou uma escola primária em Maryland, mas recebeu mais estudos em casa pelo seu pai. Aos 19 anos, se formou em Ciências do Departamento de Computação, com honras em Ciência da Computação e Matemática. Sobre Larry Page e Sergey Brin. Durante uma orientação para novos alunos em Stanford, Brin conheceu Larry Page. Os dois homens pareciam discordar na maioria dos assuntos, mas depois de passar algum tempo juntos, eles se tornaram almas gêmeas intelectuais e amigos íntimos. Brin e Page desenvolveram o algoritmo PageRank e perceberam que ele poderia ser usado para construir um mecanismo de busca muito superior aos existentes na época. Combinando suas ideias, eles começaram a utilizar o dormitório de Page como um laboratório de máquinas e extraíram peças sobressalentes de computadores para criar um dispositivo que eles usaram para conectar o motor de busca nascente com a rede de banda larga do campus de Stanford. Depois de encher a sala de Page com equipamentos, eles converteram o dormitório de Brin em um escritório e centro de programação, onde testaram seus novos designs de mecanismo de busca na web. Conforme seu mecanismo de busca cresceu em popularidade entre os usuários de Stanford, ele exigia os servidores adicionais para processar as consultas.
e eles suspenderam seus estudos de PhD para iniciar o Google na garagem de Susan Wojcicki, ex-CEO do YouTube, transformando o Google no que é hoje. Brin e Page estão tentando ajudar a resolver os problemas mundiais de energia e clima no braço filantrópico do Google. Eles estão tentando fazer com que as empresas criem soluções inovadoras para aumentar o fornecimento mundial de energia. Em 2012, investiram na criação e desenvolvimento do óculos de realidade virtual, e também investindo na Tesla Motors e ajudando no desenvolvimento de carros elétricos. Amancio Ortega, CEO da Inditex, dona da Zara. Ele nasceu em 28 de março de 1936, em Busdongo de Arbas, Espanha. Sua história é marcada pela ascensão de origens humildes a um império global de 118,7 bilhões de dólares, com foco na inovação, logística e atendimento ao cliente. Não se tem muitas informações sobre seu passado e vive de forma discreta, e não existiam fotos publicadas até 1999. Ortega abandonou a escola e mudou-se para A Corunha aos 14 anos, devido ao trabalho do pai como ferroviário. Pouco depois, conseguiu emprego como ajudante de loja em uma camisaria local chamada Gala, que ainda se encontra na mesma esquina no centro de A Corunha, e aprendeu a fazer roupas à mão. Em 1963, quase 30 anos depois, fundou a Confecciones Goa para vender roupões acolchoados. Em 1975, ele abriu sua primeira loja Zara com sua esposa Rosalia Mera. Em 2009, a Zara fazia parte do grupo Inditex, do qual Ortega detinha 59,29%. E além de mais de 6 mil lojas, incluía as marcas Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Bershka, entre outras, e tem mais de 92 mil funcionários. Em 2011, Ortega anunciou sua iminente aposentadoria da Inditex, pedindo ao vice-presidente e CEO da Inditex, Pablo Isla, para assumir seu lugar como chefe. Ortega doou cerca de 20 milhões de euros à Caritas Internacionales. Em julho de 2017, também doou 300 milhões de euros para o combate ao câncer em toda a Espanha, que foram investidos na compra de 440 máquinas para detectar a doença. Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft. Com uma fortuna de 156,5 bilhões de dólares, Stephen Anthony Ballmer é um empresário e investidor americano que foi o diretor executivo da Microsoft de 2000 a 2014. Em 1973, ele frequentou aulas de preparação para a faculdade e engenharia na Lawrence Technical University. Ele se graduou como orador da turma em uma escola particular preparatória para a faculdade em Beverly Hills, Michigan, com uma pontuação de 790 na seção de matemática do SAT, recebendo uma bolsa de estudos. Ballmer, o primeiro de sua família a se graduar em faculdade, frequentou a Universidade de Harvard, da qual se graduou com honras o bacharelado em Artes em Matemática Aplicada e Economia em 1977. Ballmer ingressou na Microsoft em 11 de junho de 1980 e se tornou o 30º funcionário da Microsoft e o primeiro gerente de negócios contratado por Gates. Em seus primeiros 20 anos na empresa, Ballmer chefiou várias divisões da Microsoft, incluindo operações, desenvolvimento de sistemas operacionais e vendas e suporte. Em fevereiro de 1992, tornou-se vice-presidente executivo de vendas e suporte e em 1998 foi promovido a presidente ao lado de Bill Gates. Steve Ballmer aposentou-se como CEO da Microsoft em fevereiro de 2014 e no mesmo ano ele comprou o time de basquete Los Angeles Clippers da NBA. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Você preferiria ser um gênio da tecnologia como Musk ou Bezos? Um mestre dos investimentos como Buffett? Ou o rei do luxo como Arnault? Me conta aí nos comentários. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traz sempre curiosidades e histórias que vão abrir sua mente sobre o mundo.